Vamos à nossa oração. Mestre, amado Jesus, aqui estamos, Senhor, buscando, como diz a Cida, tocar o barco para frente. Estamos em momentos difíceis, pedindo a tua contribuição para a nossa melhoria. Muitas vezes, Senhor, não somos vigilantes o suficiente, nem oramos tanto quanto deveríamos, e caímos nas consequências dos nossos próprios desvios. Mas tu aqui estás, sempre zelando por todos nós, e nós te pedimos, Senhor, o apoio para a melhoria do nosso coração, para a melhoria da nossa alma, nesse período em que nós caminhamos. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, né? A voz não está muito boa, pode ser que seja um pouco de gripe, pode ser que seja refluxo, né? Mas vamos lá. A gente está falando desse espírito Claire, né? Que ela cometeu algum crime, roubou, assassinou? Não. Não. Mas qual foi o desvio dela? Egoísmo, né? Ela era uma mulher bela, uma mulher muito rica, e esqueceu da primeira das virtudes, a caridade. Só amou a si própria, não fez nada por ninguém, e agora ela está atormentada porque também ninguém faz nada por ela, né? Não é isso a história dela? Sim. E aí ela deu várias comunicações. A gente está na 5ª comunicação. Então vamos lá. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira, a moral divina, assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e vos será aberto o reino dos céus. Finalmente, a moral divina, ela aceita todo arrependimento. Ela aceita todas as faltas confessadas. Ao passo que a moral divina, ao passo que a moral humana rejeita o arrependimento. Não acredita no arrependimento, né? Nem que a pessoa está arrependida e nem que do arrependimento, se verdadeiro, vai resultar em algo de bom. E que também sorri aos pecados ocultos, que diz que são em parte perdoados, né? De uma forma irônica, sorri aos pecados ocultos e diz que em parte serão perdoados. A uma, a moral divina, cabe a graça do perdão, e a outra, a moral humana, a hipocrisia. Escolhei, espíritos ávidos da verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento, que é da moral divina, e a tolerância. E a tolerância da moral humana, que admite o mal, mas que repele as paixões, que é a distância das paixões. Repele os soluços das faltas, claramente confessadas, só para não ferir o seu egoísmo e os seus preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente renunciai à hipocrisia, que esconde as torpezas, esta máscara risonha e mentirosa das conveniências. Essa é a mensagem dela, né, a respeito da moral divina e da moral humana.
Vamos ao item, a mensagem 6. Ou querem comentar alguma coisa? João, Como eu é... vi. Pode falar, Malu. Não, como é bom, né, a gente saber que basta a gente confessar nossas faltas. O negócio é não cometê-las. Mas se cometeu e você confessa o seu arrependimento daquela falta, é tão bom saber que Deus nos perdoa. É verdade, né? E essa mensagem que ela traz, né, é exatamente de que nós somos perdoados. No momento em que a gente confessa, nós seremos perdoados. O que eu ia comentar também, João, é que a gente erra, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, é difícil a gente conseguir ser certinho. Tem coisas Sim. assim que a gente se choca, a gente não quer mexer, mas no fundo, mexe com a gente. Então, essa moral humana, eu achei muito assim, uma hipocrisia mesmo, né? E a gente tem que chegar a Jesus, a Deus, e falar: olha, errei, sou seu filho, quero perdão, meu pai. Verdade. E consegue, né? Consegue. E consegue. Uhum. Graças a Deus a gente consegue, né? Graças a Deus. Então vamos à mensagem número 6. Agora estou calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim. O mal reside em mim. Sou eu, portanto, que me devo transformar e não as coisas exteriores. Trazemos conosco o nosso céu e o nosso inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são lidas corretamente no dia da ressurreição. Quando a gente passa para o outro lado, né, a gente vê claramente as consequências das nossas faltas, né? E, uma vez que o estado da alma nos abate ou nos eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber, não pode desejar uma elevação que não seria capaz de suportar. Lembra bem, né? Por exemplo, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Tinha alguns espíritos que estavam dentro daquele bar, lembra? Quando o marido traía aquela mulher que era espírita, que trabalhava na casa espírita, ele foi para um bar, um amante e mais outras pessoas, e lá, junto deles todos, tinham muitos espíritos dentro dos bares, né? O espírito daquele, aí bebendo e fumando junto com os encarnados. O espírito daquele, ali, que ficava frequentando os bares, bebendo e fumando, né? E praticando outras coisas mais sensuais dentro do bar. Ele pode desejar uma colônia nosso lar? Ele pode conceber uma colônia nosso lar? Ele concebe? Não, ele nunca foi. Ele está satisfeito com aquele estilo de vida dele ali. Ele não ia querer ir para nosso lar, participar daquelas orações, porque ele se compraz. Ele se compraz ainda na impureza, percebe? Ele não quer mais elevação, ainda que uma vez ou outra ele veja algum espírito superior que o convide a melhorar, ele pode não desejar. Não concebe, não deseja. Ele quer levar aquela vida ali mesmo. Esse é o caso do espírito amigo desencarnado da Malu, lá da reunião, o espírito que quer dançar. É verdade, que a Malu falou da aula passada, né? É verdade. Crede-o bem, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada qual na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento,
se movem no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro meio senão quando o progresso, instrumento de lenta transformação das almas, lhe subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado. Não é isso que a gente falou aí? É. Complementado aí com a ideia que a Juliana lembrou, que a Malu trouxe. Uhum. Ele quer dançar, ele quer beber, ele quer fumar, então ele é o meio em que ele gosta de viver. Só uma transformação para levá-lo ele a sair daquele meio, né? A fim de que possam voar antes de se lançarem rápidos como flechas para o fim único e almejado, Deus. Aí alguns vão, recebem ali algum tratamento, são levados numa reunião mediúnica, recebem o atendimento, vai para uma colônia superior, mas depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo? Às vezes até séculos, né? Às vezes até séculos. É. E aí já tem uma reencarnação meio que compulsória, né? Olha, você veio aqui para essa colônia e tal, mas daqui a um mês você vai ter que renascer. E vai renascer com as debilidades oriundas do perispírito em função daquela vida que ele desgastou, aquelas partes do perispírito, e vai renascer com problema naquelas regiões, né? Verdade. Rastejo ainda, mas não odeio mais. E já concebo a inefável felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. O que acharam? Querem comentar aí alguma coisa? Então, eu fiquei só na dúvida, porque ele não diz quanto tempo demorou nessas comunicações, né? Para a gente ter uma ideia se ela demorou para chegar nesse nível aqui, ou se relativamente foi um... O que ele fala no primeiro... O que ele fala no primeiro parágrafo foram diferentes épocas, mas não diz o tempo, realmente. Mas só dela estar lá, dando essas comunicações, já era um progresso, né? Já está progredindo, né? A cada comunicação demonstra aí um progresso, né? Não odeia mais, né? Está mais calma, está resignada, né? Uma das coisas que eu observei, João, é o pedido que eles fazem sempre, de oração. Ultimamente, eu tenho feito assim, sempre que alguém chega e comenta, olha, fulano morreu, né? Eu não conheço, não sei quem é, mas oro. Eu faço uma oração por todos que eu fico sabendo, assim, olha, morreu, fulano morreu, eu oro, sabe? Sim. Peço ao Pai que ele possa ser recebido, que ele possa ser encaminhado, que os familiares que o antecederam estejam lá com ele. Eu sempre peço, sabe? Sempre que eu sei de alguém, eu peço. Aí você vê o tanto que eles, né, pedem que a gente ore por eles. Sim. Toda a comunicação, basicamente, o final é esse, né? Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Exato. Né? Eu lembrei muito do estudo, principalmente também da Cida, falando do episódio dela lá em Nossa Senhora, no dia 2 agora, que eu fui no cemitério, né? Fui lá e acabei fazendo essa oração aí também, porque a gente lendo agora esse livro, principalmente, sabe, né? Tem essa importância. A oração tem muita importância, né? A oração tem muita importância. Toda hora eles estão pedindo. É importante a gente fazer. É importante a gente orar um pelos outros, né? A gente orar um pelos outros e a gente orar para a gente também. Orar para a gente. Porque nós também precisamos de oração. Precisamos. A gente tem que orar. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem.
E a gente vai estar bem se a gente estiver orando para a gente. E aí depois a gente ora pelos nossos irmãos. Sim. Né? Verdade. A gente precisa também de orar por nós. Verdade. Vamos lá no próximo. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a martirizara na terra, e da posição em que hoje se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Então vamos lá. Venho a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Já deu uma reclamadinha, né? Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Então já andou pelo desespero. Agora está adquirindo paciência, está mais calma, mais resignada. Queres saber a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, vítima da profunda nudez da sua alma. Superficial e leviano, aviltado, quer dizer, humilhado, rebaixado pelo prazer, nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Paixão, né? Paixão pelo que ele tinha. Mas lá na frente vai falar. Não esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo dos que a assistem, que assistem a criança inapta, né, nas funções da vida. Félix vaga, aterrorizado, nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus que ele negou. Reticências. Reticências, ela tinha mais coisa para falar e não falou, né? Não. Ou foi interrompida ou não conseguiu falar. Mas a gente já leu aqui que ela não pôde completar, né? Então, o item 8, o guia do médium. Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos do marido sem também compartilhá-los. Falarei em seu lugar. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos. Violento, tão agressivo, né? Por fraqueza. Devasso, se tornou devasso pela frivolidade. Entrou no mundo dos espíritos tão nu quanto ao moral, como quanto ao físico. Ao reencarnar, nada adquiriu. E, por conseguinte, tem que recomeçar toda a obra. Quer dizer, então a última reencarnação dele não teve progresso nenhum, né? Daqui a pouco tem que recomeçar tudo. Ficou estacionado. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho e que reconhece a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de ilusões, de fantasias, viveu de quimeras que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo, aí as paixões dele, materialismo. Então, maldirá, ainda não maldiz, maldirá o materialismo que lhe dera o vácuo para a realidade. Maldirá o positivismo, então veja aí a paixão dele, positivismo, de Augusto Comte, né? Que lhe fizera tomar os desvarios, que lhe fizera tomar por desvarios as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, a aspiração da vida futura, e como por fraqueza a crença em Deus.
O infeliz, ao despertar, ainda não despertou, já morreu, mas não despertou, verá que esses nomes que ele escarneceu são a fórmula da verdade. Quer dizer, a vida futura, né? A aspiração da vida futura, Deus. Ao despertar, verá que esses nomes que ele escarneceu são a fórmula da verdade. E que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a caça da sombra. Quer dizer, o que ele buscou? A presa dele era materialismo, positivismo. Mas isso foi menos proveitoso do que buscar o que ele considerava a sombra. A vida futura, Deus, né? Jesus, a religião. Geórgios. Né, João? Ele não chegou nem a ir na Mansão da Paz, né? Porque nunca Não. teve atendimento, assim, nunca se esclareceu de nada, né? Nunca se esclareceu de nada. Vive com as ideias dele do materialismo e do positivismo, né? Contrário à religião, contrário a Deus. Deus não existe. Não tem vida futura, né? Era, morreu, acabou, está aí nessa situação. Será que sabe que está morto? Ontem eu estava me perguntando justamente isso, porque ontem teve uma outra aula, e essa questão do espiritismo, principalmente pautado na ciência, pelo que eu vejo hoje, é a única religião que consegue te explicar alguma coisa. E eu fico pensando, as outras religiões trazem também muita coisa boa da moral de Cristo, que é muito válido. Mas poucas pessoas se questionam, né, do porquê das coisas, do porquê ser assim, do porquê do sofrimento. E os livros estão aí para todo mundo, né? Aí depois que chega lá, igual o Félix, fica lá depois. Meu Deus, por que eu não soube antes? Sim. E está na mão de todo mundo, gente. Por que as pessoas não se questionam? O que passa pela cabeça? Só consumir, viver? Sim. Verdade, né? Verdade. O espiritismo esclarece muita coisa. Ainda não acordaram, né? Tá igual o Félix, está ainda dormindo. Né? Hoje em dia, você vê muito disso. As pessoas ainda estão dormindo, ainda não acordaram para um questionamento, ainda não acordaram que a ciência, a religião, a filosofia é uma coisa conexa. Não é dissolvido uma para cada lado, não, é conexa. Mas as pessoas não pensam assim e não veem isso. Por isso não questionam, porque separam tudo. Muito materialista, né? Bastante. Gente, mas é só pegar, não precisa nem pegar telescópio, é só olhar para o céu, é só olhar as estrelas da noite. Da onde vem tudo isso? Quem criou tudo isso? O porquê disso? Gente, é tantos porquês que eu falo assim, às vezes eu me pergunto, cara, um dia será que eu vou saber, né? A gente estava fazendo o evangelho em casa e meu marido fez uma pergunta, eu não sabia responder, não. Aí ele falou assim, tá bom. A gente estudando lá o livro dos Espíritos, né? Bem no início, né? A pergunta sobre Deus e tudo mais. Então, tá bom, vamos fazer o seguinte, Deus é Deus, né? Se Deus é o cara, digamos assim, por que Deus já começou tudo desde o início? Por que ele já não deu tudo pronto? E eu fiquei assim, ó. Ele não é Deus? Eu falei, é. Eu falei, olha, eu não sei, né? A gente sabe outras coisas, que a gente está evoluindo, que a gente, né, um dia vai para participar mas qual seria o nosso mérito se a gente já pegasse tudo pronto? O que a gente... Se você pega uma criança e você entrega tudo para ela, ela vai se esforçar para fazer alguma coisa? Não. Ela tem tudo na mão. Exatamente. Então, Deus nos criou, tá? A imagem e semelhança dele, e para a gente chegar até ele, nós temos que correr, nós temos que trabalhar, nós temos que ir em busca, porque a gente está aqui, vem de mão beijada
beijada aqui, para que eu vou me levantar, vou trabalhar, vou fazer e tal, se eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu tenho família, eu tenho tudo. Eu não vou me levantar, não vou sair daqui. Eu não vou trabalhar, por quê? Para que eu vou trabalhar se eu tenho comida na mesa? Tá? Se eu tenho dinheiro para comprar, para me vestir, eu tenho roupa, tenho sapato, tenho tudo. Tenho carro que eu quero. Aí, cadê? Você vê que existe o materialismo, mas veja como a coisa funciona. Hoje você conseguiu comprar a sua casinha ali, tem sala, quarto, cozinha e banheiro, mas você almeja comprar uma com 2 quartos. Aí você consegue, você vai ali lutando, consegue. Aí daqui a pouco você almeja 3 quartos, e assim vai. Assim é que Deus nos criou, que a gente busque. Nós temos que ir atrás, não é a questão só do materialismo em si, mas é a questão da vida espiritual, nós temos que correr atrás. Tá? Tem que ter trabalho para ter progresso, né? Exatamente, o progresso só vem se a gente correr atrás, porque se você der tudo na mão, aí pronto. Aí não tem valor. Não tem. Não dá, pode reparar. O que você dá, eu vi pela minha filha. O que ela pegou de mão beijada, tá? Não deu o mínimo valor. Agora, quando ela trabalhou, ganhou o dinheiro dela e comprou com o dinheiro dela, aí ela cuida. Porque aí foi com dela. Eu trabalhei, eu ganhei, eu comprei isso aqui com o meu, foi o meu trabalho. Então, ela cuida. É assim, foi isso que Deus fez com a gente, ó. Tá aqui, vocês vão começar. É igual o bebê. No início, e como disse meu marido, nós somos o único animal que dependemos, né, de um adulto, né, para você sobreviver. Porque você vê que o animal mesmo, tá? Do reino animal ali, ele vai o quê? O filhote nasce ali, daqui a pouco está se virando sozinho. Eles não ficam ali, se vira, vai correr atrás, vai procurar seu caminho. Tá? Agora, deixa o bebê ali sem a comida, sem dar o peito para ele, sem dar um mamar, sem dar uma comida, morre. Vai morrer. Já o animal, não. E essa história é igual para todo mundo, não importa o grau evolutivo, né? Todos nós saímos do mineral. Pega um espírito crístico, saiu do mineral. Exatamente. Nós já temos muita evolução, porque nós saímos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, estamos no reino nominal. Tem muito progresso? Tem. Mas acabou? Não acabou. Quanto progresso ainda não falta para a gente, é imenso o progresso que falta. Não consigo nem dimensionar, João. Nem consigo dimensionar. Que é como diz Lício, né? São coisas de bilhões de anos. Mas um dia eu chego lá. Vamos que vamos. E esse progresso só surge com o esforço, com o trabalho, não tem outro jeito. Né? Imagina se todo mundo já fosse criado espírito crístico, no alto grau de desenvolvimento. O que a gente ia fazer? Qual seria o contexto social de trabalho uns pelos outros se todo mundo estava no progresso máximo? Estava todo mundo deitado na praia pegando sol. Não ia fazer o quê? A gente ia trabalhar por quem? Né? A gente tem que trabalhar um pelos outros. Tá? Não ia ter planta. Porque Deus não para de criar. Né? Então, a gente está ali, tem que ajudar. Tá? Não ia ter planta, não ia ter terra, porque tudo estava no progresso máximo, né? Todo mundo já é crístico, então não tem nem o reino mineral, não tem o reino vegetal, não tem o reino animal. Todo mundo já é crístico. Vai trabalhar por quê e para quê? Por quem?
E aí, para você ver a importância da doutrina espírita, porque é a única que está conseguindo responder esses questionamentos aí. Sim. Porque se pelo menos você questiona, você já quer... Opa, peraí, deixa eu ver aqui como é que funciona. Você já está mais interessado. E você tendo isso na mão... Gente, por isso que eu falo, eu me acho, viu? Eu sou uma espírita que se acha do que espírita, porque eu não vejo assim outra religião, gente. Eu não consigo ver outra coisa que esclarece tão... E de uma forma tão básica, tão simples, enfim, né? Eu não posso falar, não. Eu acho que eu já era espírita na outra vida. E eu pedi, pelo amor de Deus, para mim voltar e ser nessa. Só que daí dessa eu falei assim, não, essa eu vou ter que estudar. Essa eu vou estudar. Com certeza, Ju. Também penso a mesma coisa. Graças a Deus estamos aqui. Mas o Espiritismo tem muita clareza mesmo, né? Esclarece, né? Nos dá um norte de como é a situação, né? O que a gente, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Nós temos esse norte, né? Então, e o melhor de tudo é não ter surpresas, né, na hora da morte, gente. Igual naquele livro, No Obreiros da Vida Eterna. Aquele livro ali, eu acho que tinha que ser aplicado nas faculdades. Gente, é impressionante. Aquilo ali é tipo assim, gente, é assim que vai acontecer. E as pessoas, elas não... E é tão bom você ter esse conhecimento, por mais aleatório, por mais difícil que seja, enfim, por mais dolorido que seja esse processo, né, da hora da morte em si, mas pelo menos você já está lá, opa, peraí, isso aqui eu já ouvi, graças a Deus tem alguém conhecido, e vamos que vamos. Você não ficar parado, o medo paralisa, e quando você fica paralisado, você dá margem para outras coisas. É demais a doutrina, gente. É demais a doutrina mesmo, é demais. Então vamos lá, mais um pouquinho aí, estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas. Primeira coisa, por nos mostrarem uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Quer dizer, quais são as consequências de levar uma vida egoísta? É essa aqui. Esse sofrimento da Claire, né? Espíritos sofredores. Fez crime? Praticou algum crime? Não. Roubou? Matou? Não. Mas viveu amando somente a si mesma. E olha as consequências duras, difíceis do egoísmo, né? Mas, como diz a Juliana, quem esclarece que o egoísmo é um grande inimigo do homem é a doutrina espírita. Quem esclarece que o orgulho é um dos grandes inimigos do homem, que os inimigos estão dentro de nós, é a doutrina espírita. Outros lugares por aí não se comenta tanto a respeito disso, né? A Claire falou aqui, mostra... o mal está em mim e não fora de mim. Eu até gravei isso daqui. Isso aqui que ela falou assim foi pesado demais, no sentido de acordar as pessoas. De acordar. Dessas comunicações, não resultam esses grandes crimes que assustam mesmo os homens mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo honrada e venerada somente por ter um certo verniz e não cair no opróbrio, quer dizer, no desprezo da repressão das leis sociais. Não está mostrando aí, né? Que essa situação da Claire vai ser a situação de muita gente. Então, o estudo está aqui. Quem tem buscado o estudo, né? Ele tem a solução para a vida de uma grande quantia de gente que caminha com egoísmo. Mas tem que aprender a respeito disso, né? Tem as consequências aqui para quem leva uma vida de orgulho. Mas quem está estudando isso? E muita gente, uma turba imensa de pessoas. Praticou algum crime? Não.
Fez as coisas mais erradas? Não, não fez as coisas mais erradas. Mas o sofrimento que resulta de uma vida egoísta, de uma vida orgulhosa, é muito grande. E isso vai ser a consequência da vida de muita, muita gente. Não é isso? E a gente está aqui, João, ó. Pode falar. Eu acho interessante, porque, como eu disse, santo de casa não faz milagre. Eu cresci meu filho desde o berço na doutrina. Hoje ele não aceita. E você vê, se o espírito prepara 200 anos para nascer num lar espírita, para ter merecimento, ainda superando todos os seus problemas, e chega aqui e não aceita. Então, por isso que eu te falo, isso daqui é um despertar. Aquele que tocar o coração e despertar, vai. Agora, aquele que vem de berço para despertar e não quer, fechou as portas, então vai na próxima. É o que o marido dela ainda é o do mais mundano, mas eu digo assim, tem a moral, tem os bons costumes, não tem vícios, mas também não quer saber da doutrina. É engraçado? É triste. Porque você vê, se o espírito vem para ser, você não é de berço espírita, eu não sou, mas vem com a mediunidade bem acentuada, então puxou para a doutrina. E aqueles que a gente ensinou desde o estudo infantil, a mocidade, tudo, não aceita. Para você ver como nós somos rebeldes. É, verdade. Né? Então, aqui, ó, estudos sobre as comunicações de Claire. Só essa parte aí a gente já deveria fechar o livro aqui e fazer uma meditação pelo resto do dia. Porque o que tem de gente no egoísmo, no orgulho, que não tem ideia de quais serão as consequências dessa vida que levam, só trabalha e curte a vida, né? Não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém, não participa de um grupo religioso, realizando pelo menos atividades de caridade. Não faz nada. Quantas pessoas não tem? Tem ideia? Não. É o que a Cida falou. Isso que eu estou te falando, com toda a bagagem que vem, João, na hora de ser testado, não tem assim uma vida mundana, não tem nada, é bem sério, mas também não sai de casa para fazer favor para ninguém. Não quer se abrir, não quer ir num centro, não quer abrir um livro, não quer estudar. E ele veio com tudo isso pronto. Eu fui agora em julho visitar meu filho, ele falou assim, mãe, a doutrina espírita está ultrapassada. Isso não serve mais. Eu falei, mas meu filho, quanto que eu pratiquei em você, quanto que eu te ajudei. Não, mas isso não me serve. Eu sou uma pessoa honrada, honesta, direita, faço tudo em cima, mas não fala em centro, não fala em nada. Vai entender, não. E ele está com 46 anos. E se está ultrapassada, qual é a atual, então, para ele? Ele aprendeu da doutrina, fez tudo até os 20 anos. Pois é, mas ele considera que a doutrina espírita está ultrapassada. Ultrapassada para ele. Ele fala que tem mas, que ser gente, não é obsessão, né? Não é fascinação, obsessão. Que não. Não. Moralmente, ele concentra tudo na honestidade, tudo certinho. Mas não abre o coração para ir numa... E ele trabalhou em entidade, ele trabalhou com crianças aidéticas, quando a AIDS estava no auge. O pai dele trabalha até hoje com entidade. Ele é voluntário porque ele não tem opção, porque o pai cobra. Mas ele vai lá, conserta o computador ou conserta em casa, porque ele não gosta de sair de casa. Só sai para trabalhar. Dá para entender? É isso que eu estou te falando, é rebeldia do espírito, é egoísmo do espírito. Mas ainda bem que ele está fazendo essa caridade, hein, Cida? Ele faz porque o pai cobra. Mas ele trabalhou 22 anos numa entidade, João, chama Coração, em Ribeirão Preto.
de crianças aidéticas. Ele frequentava o orfanato de crianças todo dia. E não despertou, João. E agora se fechou. Ainda bem que não se fechou total, né? É, eu fui na caridade de ajudar na parte de informática, né? Faz 30 anos que ele saiu de casa, né, João? E esse ano eu fui lá falar com ele. Sim. Né? Entre nós não tem problema, a gente se aceita, se ama, tudo. Não é esse problema, né? Que foi a separação. Mas ele se fechou no mundo dele. Ele diz que a vida dele é o cachorro, a casa, a esposa e a filha. Não tem mais nada do que isso. Qual foi aquele caso que nós vimos aqui nesse livro do Céu e Inferno, daquele senhor que na hora da morte que, né, foi, viu e voltou para falar com os filhos? Qual que era? Só se for nesse caso aí, né? Tem um caso que se assemelha mais, daquela mulher que era amiga de Kardec. Ela era, como disse a Cida aí, ela era moralmente muito desenvolvida, fazia as coisas todas corretas, até ajudava de vez em quando, mas não queria saber a respeito da vida futura. A Beneville, né? A Beneville, eu lembro. E ela estava muito doente, queria viver para a família, simplesmente, né? E aí ela ia desencarnar e teve um prazo a mais, porque ela queria se despedir do esposo, lembram? Nesse prazo a mais, ela sofreu muito. Ela era uma Ana de Belleville. Ana de Belleville. Não queria saber do espiritismo, não queria saber a respeito da vida futura, mas era uma excelente pessoa. Moralmente evoluída, uma excelente pessoa. Aqui tem, ó, conheci o espiritismo sem o ter estudado a fundo. Sim. Sim. Ficou como mediano, né? É o caso do meu filho, por isso que eu te falo. A gente achou que plantou. O pai dele plantou, porque ele viveu lá com o pai dele 22 anos com as entidades, trabalhava lá dentro mesmo. Aí um dia ele resolveu sair com outro emprego e nunca mais quis saber. Mas o pai ainda cobra de sábado ele consertar os computadores, porque ganha muito computador, como ele é técnico em informática, ele vai lá arrumar. Ou ele leva para casa, arruma em casa. Está um pouco melhor que a mulher do livro. Está melhor. Mas, e lá na casa dele não se fala nem evangelho, nem no evangelho no lar. A esposa não participa, não se fala em religião de jeito nenhum. Eles são ateus, então? Porque ele é de berço espírita, que eu te falei, ele vai esconder uma coisa que ele sabe. Ele conhece, mas quer a distância, né? Ele conhece, mas não quer se envolver muito. Não. Engraçado, né, João? Isso que eu falo, uns despertam na idade, na vida que vai acontecendo, e outros que têm a oportunidade não aceitam. Vai voltar a fazer tudo de novo, a lição. Ainda bem que está consertando os computadores, Cida. Isso é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, Para não cobrar mais nada, tem que pelo menos um dia ele doar. Ele falou, mãe, um dia eu vou lá e faço, um dia só. Só no sábado. Um dia já é muito. Um dia tá bom. Um dia tá bom. Melhor que nada, né, João? Porque Sim. se ele não quer... E é engraçado, e ele é uma pessoa do bem. Bem comunicativo, trata as pessoas bem. Então. Tudo esse lado da doutrina ele pratica. Mas ele se doar que ele não aceita. Entendi. Um dia ele desperta. Nem precisava se doar tanto, né? Porque tem que ter o equilíbrio mesmo, né? Tem que ter o equilíbrio, Um dia de estudo estava bom já. Pelo menos ouvi um dia, né? Sim. Mas não consegui, não. Fiquei lá 4 dias conversando com ele. Eu falei, você está muito revoltado. Tenha calma, a vida você aprendeu como ela é, você já sofreu, você já passou. Agora que você está estabilizado,
devagarzinho, né? Sim. Aí eu encontrei um primo meu, nós só falamos de doutrina, que meu primo é espírita, ele ficou olhando. Ele é exposto assim num canto da sala, olhando. Eu não vou Aprendeu, de esconder o que certa eu forma. sou. Né, João? A gente É. não pode esconder quem a gente é. Sim. Então, e meu primo, eu não sabia que ele era espírita e eu reencontrei depois de 50 anos. Vai Então, que ele vamos em volta, frente. Cida. Não está faltando muita coisa. Um dia de estudo estava bom. Não está faltando Estava tanto. bom. Quem sabe uma hora, mas tem que vir a dor. Enquanto não vem a dor, João, ele está na zona de conforto. A hora que bater a dor, ele vai buscar. Eu penso assim, né? Talvez eu esteja errada, mas Sim. tem que bater a dor. Por isso que você fala, a dor é moeda, né? De resgate. Sim. Né? Duríssima às vezes, né? Para todos nós. Então. Mas é moeda de resgate. É a moeda de resgate. Mas vai que ele consegue. Só falta um dia de estudo, já está ótimo. Já está ótimo. Precisa... Mas a idade chega, e você sabe que a idade cobra também, né, João? É. Então, quem sabe na idade, ele passa esse período até os 50, 60, depois ele volta para trás e fala, não, eu preciso fazer isso. Sim. Mas não achei um livro na casa dele. Pode ser que dê certo ainda, Cida. Falta bem pouca coisa. Se Deus quiser, tenho orado muito, João. Eu me sinto responsável. Com certeza. Então vamos lá, vamos mais um pouco aqui, né? Essa gente não vai, quer dizer, os egoístas, uma grande turma, uma grande multidão de pessoas. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo dos espíritos, mas uma situação simples, uma situação natural, consequência da sua maneira de viver e do estado de sua alma. Qual vai ser essa situação natural? O isolamento, o abandono, o desamparo. Eis a punição daquele que só viveu para si. Como vimos, Claire era um espírito muito inteligente, mas de coração árido. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que possuíra na terra atraíam-lhe as homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, porém, hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Punição mais pungente do que a dor, que inspira piedade e inspira compaixão. Não é o caso do seu filho, Cida, ele está melhor que esse aqui. Mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito, pela sua sorte, quer dizer, pelo seu destino. O que acharam? Muito bom. Primeiro grande ensino, né, desse estudo. Meu Deus, é muita gente que vai estar nessa situação da Claire. Bastante, João. Isso que, às vezes, até eu me preocupo, porque a gente acaba julgando, né? A gente vê determinadas situações, determinadas pessoas, eu olho assim, aí eu me lembro daquele vendaval que tem lá na Mansão Paz, logo no início do livro, me vem aquilo ali, sabe? Aí eu até peço, eu digo, Senhor, me perdoe, né? Mas é que você vê a pessoa daquele jeito, você diz, meu Deus, vai parar ali. Vai ficar do lado de fora, passando por aquele turbilhão, agarrado um no outro, tendo aquela sensação de morte todo dia. Talvez até toda hora. É muito triste. E eu peço perdão por julgar, né? Que eu não deveria, mas
você acaba, quando você vê uma pessoa, determinadas atitudes que a pessoa adota, você já pensa, né? Meu Deus, essa pessoa vai passar por isso. Né? Você já faz uma prece para ela, né? Já, e você vê, assim, aquilo que a Juliana falou, a gente tem o conforto da doutrina e ainda por cima, quantos espíritos vieram contar para a gente. Olha o tanto que Deus foi bom de nos clarear, abrir nossos olhos. Ó, toma cuidado, eu fui assim, olha o que aconteceu comigo, olha a minha situação aqui do outro lado. Então, não comete o que eu cometi, não faz o que eu fiz, né? Então, eu acho assim, esse livro, para mim, tá? Gosto do Evangelho e tudo, mas eu acho que esse livro é um alerta, tá? Do procedimento que tiveram enquanto encarnados e como ficaram do outro lado quando chegaram. Porque a nossa vida não é aqui. Eu costumo dizer que aqui nós somos turistas. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nossa terra não é essa. Nosso mundo não é esse. Né? Nós estamos passando aqui uma temporada. Como a gente, quando viaja, vai para um lugar, vai para outro. É isso. A terra não é o nosso lugar, nosso habitat natural. Então, eles vêm nos alertando. Olha, eu fui isso. Presta atenção, porque quando chegar aqui, vocês vão passar por tudo aquilo. Tá? Você vê aquele que suicidou lá, suicidou não, ele caiu do navio, né? Não sei, quer dizer, aquela situação, você ficar ali afogando toda hora, é muito difícil. Mas, o Espírito Suicidas é o próximo capítulo. Ele não se suicidou, ele morreu mesmo afogado. Quer dizer, mas está aqui, está mostrando. Malu, agora se a gente já está vendo que a coisa não está boa aqui, você imagina quando chegar no próximo, que é o suicida. Aí sim, aí nós vamos entrar em pânico. Não, mas é um alerta, né? Que é para a gente não cometer. Sim. Tá? E é interessante, eu tive um colega que ele morreu de Covid, né? Eu tive um colega que o avô dele suicidou. Tá? E você sabe que no dia que o avô dele, assim, anos bem depois, coisa de uns 20 anos depois, ele disse que no dia que o avô dele suicidou, naquele dia que fazia aniversário de morte do avô dele, ele tentou o suicídio. Só não conseguiu porque a esposa dele chegou na hora. Você vê, aí depois ele veio conversar comigo, né? Ele não era espírita, ele era da Igreja Messiânica, que tem um fundo meio espiritualista, né? Aí ele veio conversar comigo, ele disse assim, Malu, eu tive a sensação de que eu já fiz isso nessa mesma época, nesse mesmo dia. Que foi o dia que o meu avô também suicidou. Olha que impressionante. Com certeza, né? Porque a gente lembra que uma pessoa que se suicida foi como está no livro aí, né? Mais para frente a gente vai ver. A pessoa talvez já tenha cometido suicídio diversas vezes e tem que passar por aquela prova para que vença a prova. Quer dizer, as tentações de cometer de novo suicídio estão na mente dele, está gravado no perispírito. Então, surgir daquela situação semelhante, ele vai ter como uma conclusão a ser tomada de vida se suicidar, porque já é um registro, um karma dele, está registrado nele que ele vai se suicidar, porque ele já cometeu isso antes.
Então, ele tem que ter uma educação tal, uma experiência tal, para passar por aquele pensamento, vencendo a si próprio, para que não cometa o suicídio. Mas tem muitos espíritos que cometem suicídio 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, 10 vidas diferentes. É triste, né? Isso é triste. Mas Isso eu é que a acho gente pode falar sinal. Qual é o sinal? Uma marca. A marca, ela é mais espiritual do que uma marca física. Quer dizer, aquilo que a gente cometeu está na nossa consciência, está no perispírito. Surgindo uma situação semelhante, assemelhada, a gente pode querer fazer a mesma coisa que já fez antes. Ai, é triste, João. Nossa, eu vi que eu perdi aqui a irmã da colega de Flavinha, né? Nova, menina bonita, com uma vida toda pela frente. Pegou o cordão do roupão, se enforcou. Ai, João, olha, que eu já orei por essa menina, que eu peço de Maria para cuidar dela, porque eu sei que é a Maria que toma conta do vale. Eu peço muito para olhar por ela, porque é triste. A mãe dela ficou de um jeito, João, que a filha teve aqui agora no domingo, né, no aniversário, elas vieram comemorar aqui junto com Flavinha também. Aí ela contando que diz que a mãe dela passa 3, 4 dias sem tomar banho, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, diz que não levanta da cama, só levanta para ir no banheiro, aí volta, deita. Se não, perdeu a vontade de viver. É duro, viu? Duríssimo, duríssimo. Duríssimo. A depressão grave, né? Nossa, eu fico imaginando assim, você perder um filho numa situação natural, já é difícil, você perder um filho dessa forma, do filho, você fica se culpando. Eu fiz alguma coisa de errado, né? Para ele querer ir embora, para não querer ficar aqui, não querer ficar com a gente aqui. Eu fiz, eu errei. Quer dizer, você se bota a culpa, né? Difícil demais. É. Gente, quem faz a oração, né? Já deu o nosso tempo. Foi muito bom o estudo de hoje, galera. Verdade. Muito bom mesmo. Quem faz a oração? Cida, você faz? Faço. Aproveitando, pedindo também para o seu filho voltar. Voltar. Mas ele disse que vai honrar pai e mãe. Então tá bom. Ele não perdeu tudo, não. Ainda tem alguma coisa. Vamos fechar vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, numa fase tão difícil que nós estamos passando no nosso planeta, que nós nos preparamos, mas na hora da prova tem vezes que vacilamos. Mas temos que ter fé e nunca vacilar e nem ter medo, porque Jesus está no leme do nosso planeta. E confiando sempre, mas agradecendo também a Kardec, que nos deixou esse tesouro incalculável, que é esses livros, que hoje podemos estudar com toda a liberdade. Ampara-nos, Senhor, para que não percamos a vontade de lutar, a vontade de vencer com seus ensinamentos e ajudar aqueles que nos procuram pedindo ajuda. Obrigada, João, por essa aula maravilhosa. Você sempre junto da gente. Nos ampare a todos que estamos batalhando por esse estudo. Com essa equipe espiritual tão grande que não nos deixa, não nos desampara e nos fala, vão em frente, porque tudo vai passar.
E tudo isso vai passar. E o dia que chegarmos no plano espiritual, saberemos que nós conseguimos vencer a nós mesmos. Nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, João. Tchau, Fique em paz. Até Até a sempre. próxima Tchau, semana. tchau. Melhora, Obrigado, João. Valeu, obrigado. Melhoras. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, menina. Tchau.